Olá a todos! O que é um pensamento crítico? Muitas pessoas falam, tem que ter pensamento crítico, o pensamento crítico é importante no trabalho científico, fazer uma análise crítica, reflexão crítica, mas afinal de contas, o que é crítica? Gente, crítica não é só ter um pensamento descolado, ou ser do contra, ou olhar aquilo que está por trás de alguma coisa. Na verdade, a palavra crítica, ela tem um significado muito mais importante. E é uma palavra que está na história do pensamento do mundo ocidental como uma coisa muito importante, tá? Desde a crítica da razão pura, crítica da razão prática, crítica do gosto de Kant, nós temos a ideia da crítica como uma espécie de mediação de uma contradição, ou da ideia de uma mediação entre conhecimentos que estão em pontos de divergência. A crítica contemporânea, ela vai se tornar muito poderosa a partir de Marx. Marx, ainda antes de escrever O Capital, a crítica da economia política, né, ele vai escrever um livro chamado Teses contra Feuerbach. E uma dessas teses contra Feuerbach é talvez uma das frases mais importantes da filosofia, tá? E a frase diz o seguinte, ó, abre aspas: a filosofia, até hoje, limitou-se a descrever o mundo. Cabe agora a ela transformá-lo. Fecha aspas. Em outras palavras, pessoal, Marx, quando ele escreveu isso, ele estava dizendo que todas as formas de pensamento, toda a forma de pensamento do mundo moderno é um tipo de pensamento que se limita à contemplação, a observar como as coisas funcionam. E se a gente observar isso no mundo grego, fica evidente que a própria filosofia grega perguntava assim sobre como as coisas são, qual é a ordem das coisas do mundo, né? Então é um tipo de pensamento mais contemplativo das coisas. E o pensamento crítico, portanto, esse pensamento que vai vir a partir de Marx, tá? É aquele tipo de pensamento que se preocupa agora não apenas com a descrição, não apenas com a contemplação, não apenas com entender como funciona a realidade, mas substancialmente como transformar essa realidade. O pensamento crítico, portanto, turma, a partir de Marx, ele está relacionado a um pensamento da transformação social. É aquele tipo de pensamento, aquele tipo de compreensão que busca agora a transformação da realidade. Mas transformação em que sentido, né? Porque transformar por si só, né, é uma palavra cheia de ambiguidades, né? Transformar para melhor, transformar para pior, qual é o sentido, né, dessa transformação? E o próprio pensamento crítico, que depois vai se afirmar no âmbito daquele movimento teórico baseado em Marx, que ficou conhecido até hoje como Escola de Frankfurt, né, da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, ele vai dizer que o sentido dessa transformação social é a emancipação social, a emancipação do sujeito. Então, crítica é aquele tipo de pensamento que busca a transformação social para a emancipação. Então, amigos, crítico é o pensamento que busca a transformação para a emancipação do sujeito.